Imagine um mundo onde a inteligência artificial responde todas as perguntas. Um mundo onde máquinas escrevem livros, criam músicas, fazem diagnósticos médicos e talvez um dia tomem decisões melhores do que os próprios seres humanos. Alguns especialistas dizem que estamos caminhando para algo chamado singularidade tecnológica, um momento em que a inteligência artificial poderia superar a inteligência humana. Mas isso levanta uma pergunta profunda. Qual será o lugar de Deus em um mundo dominado pela tecnologia? Será que a inteligência artificial pode se tornar uma espécie de novo Deus? Ou será apenas mais uma ferramenta criada pelo homem? E mais importante ainda, como um cristão deve olhar para tudo isso? A Bíblia, obviamente, não fala diretamente sobre computadores ou inteligência artificial, mas ela fala sobre algo muito importante: o coração humano e o avanço do conhecimento. No livro de Daniel está escrito: muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Nunca na história da humanidade o conhecimento cresceu tão rápido quanto agora. Inteligência artificial, robótica, biotecnologia. Estamos vivendo uma revolução tecnológica que pode mudar completamente a forma como vivemos. Mas existe uma diferença fundamental que a Bíblia sempre deixa clara. Deus é o Criador. A tecnologia é criação humana. Muitos futuristas acreditam que a inteligência artificial pode trazer uma nova era de abundância. Um mundo onde máquinas fazem a maior parte do trabalho, energia se torna barata, doenças são curadas mais rapidamente, conhecimento está disponível para todos. Em teoria, seria um mundo onde a vida se tornaria muito mais fácil. Mas existe um problema que poucos falam. Mesmo que a tecnologia resolva muitos problemas materiais, ela não resolve o vazio existencial do ser humano. Ao longo da história, algumas das sociedades mais ricas também foram as que enfrentaram as maiores crises de sentido. Porque quando a sobrevivência deixa de ser o foco, surge uma pergunta inevitável: para que eu existo? Grande parte da identidade humana sempre esteve ligada ao trabalho. Durante milhares de anos, as pessoas se definiam por aquilo que faziam. Eu sou agricultor. Eu sou carpinteiro. Eu sou professor. Mas se máquinas começarem a fazer grande parte do trabalho humano, muitas pessoas podem começar a se perguntar: qual é o meu propósito agora? E é exatamente aqui que a tecnologia encontra uma pergunta que ela não consegue responder. Perguntas como: qual é o sentido da vida? O que realmente importa? Por que existimos? Essas não são perguntas tecnológicas, são perguntas espirituais. Curiosamente, o maior perigo da inteligência artificial não é a máquina em si, mas três coisas que podem surgir com ela. Primeira coisa, o engano. Hoje já existem vídeos falsos extremamente realistas, vozes clonadas e informações manipuladas. Jesus fez um alerta muito forte sobre os últimos tempos. Cuidado para que ninguém vos engane. Nunca foi tão fácil criar uma mentira convincente quanto agora. Segunda coisa, a idolatria tecnológica. Ao longo da história, seres humanos sempre criaram coisas e depois começaram a tratá-las como se fossem divinas. Hoje, algumas pessoas começam a acreditar que a tecnologia pode resolver absolutamente tudo. Mas a Bíblia nos lembra de algo importante. Não é a tecnologia que salva a humanidade. Terceira coisa, a dependência espiritual. Imagine um mundo onde bilhões de pessoas começam a buscar respostas morais, filosóficas e existenciais em sistemas de inteligência artificial. Sem perceber,
a tecnologia poderia começar a ocupar um lugar que sempre pertenceu à fé. A Bíblia nunca ensinou que o maior problema da humanidade seria a tecnologia. O maior problema sempre foi o coração humano. Desde o início da história bíblica, existe uma tentação que aparece repetidamente. A ideia de que o ser humano pode viver sem Deus, ou até mesmo se tornar como Deus. E é interessante perceber que muitas narrativas tecnológicas modernas falam exatamente sobre isso. Imortalidade tecnológica, consciência digital, a promessa de que a humanidade pode transcender seus próprios limites. Mas a Bíblia apresenta uma visão completamente diferente. Ela diz que o verdadeiro propósito do ser humano não está em dominar tudo, mas em conhecer a Deus. A inteligência artificial provavelmente continuará avançando. Ela pode transformar a economia, pode transformar a ciência, pode transformar a sociedade. Mas existe uma coisa que ela nunca poderá substituir: a alma humana. Nenhuma máquina pode dar sentido à vida. Nenhum algoritmo pode substituir o relacionamento entre o ser humano e Deus. E talvez no futuro, quando o mundo estiver ainda mais cheio de tecnologia, a maior necessidade das pessoas continue sendo exatamente a mesma de sempre: esperança, propósito e verdade. Porque no final das contas, a pergunta mais importante da vida nunca foi tecnológica, sempre foi espiritual.